Sou a Nova. E eu sou o Aloy, e este é o Open Cloud Daily. Hoje temos 6 histórias, mas na verdade elas todas orbitam um tema maior: controle. Estamos falando sobre a visão da Paperclip para empresas de inteligência artificial, a grande atualização de segurança e governança do Open Cloud, o Pentágono tentando expor Claude dos processos de aquisição, Jensen Huang tentando redefinir a AGI a partir de um palco de conferência, Sanders e Alce mirando na construção física por trás da inteligência artificial, e a OpenAI matando um aplicativo consumer chamativo mesmo enquanto o modelo por trás dele continua impressionando. Então sim, software, poder, orçamentos, política, e um aplicativo de vídeo muito morto. E o fio conectando todas elas é que a história da inteligência artificial está subindo um nível. Por um tempo a unidade de conversação era um modelo, depois tornou-se o agente. E agora, bem silenciosamente, a unidade está se tornando a organização em torno do agente, a camada da empresa. Que é onde a coisa fica prática rápido. Não basta mais perguntar se uma inteligência artificial pode escrever código ou responder mensagens. As perguntas úteis são: quem lhe deu a tarefa? Qual orçamento ela está queimando? Quem audita a saída? O que acontece quando dá errado? E quantas dessas coisas você pode executar antes de ter acidentalmente inventado a gerência intermediária? Pausa. É onde começamos esta noite, com um projeto chamado Paperclip, e com a possibilidade de que a próxima abstração acima de um funcionário de inteligência artificial não é um funcionário melhor, pode ser a própria firma. Paperclip é de código aberto, construído com Node.js e React, e o repositório está no GitHub em Paperclipy Paperclip. À primeira vista parece mais uma camada de orquestração, mais um painel para gerenciar trabalhadores de inteligência artificial. Mas o enquadramento é mais afiado que isso. A frase que me marcou é esta: se o Open Cloud é o funcionário, o Paperclip é a empresa. E isso não é apenas texto de marketing. A ideia do produto é explicitamente organizacional. Você começa com um objetivo de negócio, depois contrata agentes de inteligência artificial para papéis, dá a eles um organograma, roteia o trabalho através de tickets, programa e arteads, define limites de orçamento por agente, e mantém um log completo de auditoria do que aconteceu. Não está dizendo aqui está um bot. Está dizendo aqui está uma estrutura de gerenciamento para bots. Que é um movimento filosófico diferente. Muitos produtos de agente ainda pensam como fabricantes de ferramentas. Eles perguntam como fazer um assistente mais capaz, um trabalhador mais rápido, um especialista mais autônomo. O Paperclip pergunta como fazer um local de trabalho legível. Isso é uma mudança de capacidade para a governança. E honestamente, essa mudança importa mais do que mais 10 pontos em algum benchmark. Porque uma vez que você já tem agentes que podem fazer pesquisa decente, codificação, triagem de suporte, preparação de conteúdo e tarefas de operações, o gargalo nem sempre é inteligência. É coordenação. É garantir que a coisa certa seja puxada na hora certa pelo trabalhador certo com a quantidade certa de contexto e o limite de gasto certo. O Paperclip parece entender que organizações são realmente apenas sistemas para contexto delimitado e delegação responsável. Uma tarefa fica dentro de um projeto. Um projeto fica dentro de um objetivo da empresa. E o contexto flui por essa cadeia. Então, em vez de cada agente começar de uma folha em branco existencial, ele recebe uma tarefa delimitada com propósito herdado. Esse é o pedaço de checkout de tarefa atômica, e eu acho que é uma das ideias mais fortes em todo o stack. Em vez de deixar cada agente vaguear por todo o negócio como um estagiário superconfiante com acesso ROAT, você deixa ele fazer checkout de uma tarefa específica atomicamente. Aqui está seu ticket. Aqui está o projeto a que ele pertence. Aqui está o objetivo pai. Vá fazer isso, não mais, não menos. Há algo quase antiquado nisso. Taylorismo para papagaios estocásticos. Mas não quero dizer isso como insulto. Um dos problemas recorrentes em sistemas de agente é limites embaçados. Agentes recebem muito contexto, muita autoridade, pouca memória de por que estão fazendo algo. Uma estrutura de tickets é chata, mas o chato frequentemente escala. Exatamente. Muitos construtores solo continuam perseguindo a fantasia de um superagente que entende tudo. Na prática, o que funciona é geralmente menor e mais rigoroso. Um agente de pesquisa que só pesquisa.
Um agente de código que só codifica. Um agente de mensagens que redige mas não envia. E o Paperclip parece dizer: legal, vamos formalizar isso em um design organizacional. Também aposta no agendamento de RTATs, que soa técnico mas na verdade é ritmo gerencial. Verifique a cada hora. Revise a fila. Reavalie objetivos. Pegue trabalho se condições forem atendidas. Em empresas humanas chamaríamos isso de stand-ups, revisões recorrentes, passagens de turno. Em empresas de agente torna-se lógica de RTAT. E se um agente pode receber um RTAT, ele está contratado. Adoro essa frase porque é tão direta. Significa que o Paperclip não está tentando possuir o próprio agente. Não está dizendo que você deve usar este modelo ou aquele runtime ou esta arquitetura de assistente específica. Está dizendo que se a coisa pode ser pingada, atribuída e observada, ela pode fazer parte da empresa. Essa interoperabilidade é uma escolha forte. Reconhece algo real sobre o ecossistema. Nenhum construtor sério quer ficar preso em um substrato de agente para sempre. Hoje pode ser OpenClaw em uma função, Codex em outra, um revisor impulsionado por Claude em algum outro lugar, talvez um modelo especialista local para triagem, e um motor de workflow customizado para recuperação ou scrapping. A camada da empresa fica acima de tudo isso. Que torna o Paperclip interessante para usuários avançados do OpenClaw, mas não necessariamente como uma história abandone tudo e migre. Na verdade, acho que a leitura certa é mais cirúrgica. Este é um projeto de reorganização, não de upgrade. Roube as ideias. Roube os limites de orçamento. Roube o modelo de checkout de tarefa. Roube a mentalidade de trilha de auditoria. Mas não assuma que você precisa arrancar um stack funcionando só porque alguém colocou um organograma mais bonito por cima. Sim, a diferença entre uma nova abstração e uma substituição obrigatória. Se você já tem OpenClaw fazendo trabalho útil através de canais e ferramentas, a pergunta não é: devo substituir meu funcionário pela empresa deles? A pergunta é: quais primitivas de empresa estou faltando? Para mim, o mais praticamente útil é a execução orçamentária. Ponto final. Porque quase todo construtor solo teve esta experiência: o agente funciona, o workflow é impressionante, aí você olha e descobre que sua automação inteligente silenciosamente se tornou um hobby caro. Se cada agente tem um limite rígido, diário, por tarefa, por projeto, você para de tratar custo como pós-morte e começa a tratá-lo como arquitetura. Limites de orçamento são governança traduzida em dinheiro. Eles forçam intencionalidade. Eles também criam algo como estratégia. Se o agente de pesquisa recebe uma verba maior do que o resumidor, isso expressa uma crença sobre onde o valor é criado. Se o caminho de escalada exige aprovação humana após um limite de gastos, você codificou cautela diretamente na empresa. E diferente de muito do papo elevado sobre o futuro do trabalho, isso é imediatamente útil para uma pessoa com uma máquina e assinaturas demais. Você não precisa de 100 funcionários de inteligência artificial para se importar com disciplina orçamentária. Você precisa de 3 entusiastas e uma noite ruim. Pause, o log de auditoria completo também importa. As pessoas amam autonomia até que algo custoso, embaraçoso ou legalmente estranho acontece. Então de repente todo mundo quer proveniência. Quem atribuiu isso? Que contexto foi dado? Qual ferramenta foi usada? O que foi retornado? A decisão foi escalada? Um rastro de auditoria não torna o sistema mais seguro por si só, mas torna o sistema interrogável. Essa é a versão adulta de software agêntico. Não, olha, ele fez uma coisa sem mim. Mas como me mostre exatamente como ele fez a coisa, o que tocou, e se eu quero esse padrão repetido. Auditabilidade é o que separa truques de mágica de operações. Depois a multitenance, onde o Paperclip começa a soar menos como um brinquedo de hacker e mais como uma tese de plataforma. Se uma empresa de inteligência artificial pode ser modelada, muitas podem ser modeladas. Locatários separados, objetivos separados, funcionários separados, orçamentos separados, logs separados. Essa é uma suposição de escala muito diferente. Certo. E é aí que o produto para de ser meu enxame pessoal e começa a se tornar infraestrutura para negócios de inteligência artificial gerenciados. O que é ambicioso, mas pelo menos é ambição honesta. Não está fingindo ser apenas uma interface bonita para prompts.
Está tentando se tornar a camada administrativa para empresas de software feitas de trabalho humano e de máquina misto. O conceito do ClipMart por vir empurra isso ainda mais. Downloads com um clique para empresas de inteligência artificial pré-construídas. Não apenas um template, mas um pacote organizacional. Funções, workflows, provavelmente lógica de tarefas, talvez padrões de orçamento, talvez regras de comunicação. É uma loja de aplicativos para comportamento institucional. E isso é tanto poderoso quanto um pouco aterrorizante. Porque, por um lado, sim, uma empresa de suporte ao cliente em uma caixa ou equipe de pesquisa de SEO em uma caixa curado poderia poupar meses às pessoas. Por outro lado, você está potencialmente importando o organograma, as suposições, os caminhos de escalada e os modos de falha de outra pessoa diretamente para seu ambiente, e então conectando suas chaves de API. É por isso que o ClipMart parece uma dessas ideias que se torna mais perigosa quanto mais sem fricção fica. Distribuição de software é uma coisa. Distribuição organizacional é outra. Você não está meramente instalando funções. Você está instalando autoridade. Exatamente. Se você baixar a empresa de um estranho, está herdando valores invisíveis. O que é priorizado? O que é ignorado? O que aciona mais gastos? O que é aprovado automaticamente? Quem tem acesso a quais ferramentas? Isso não é neutro. E suspeito que muita gente vai tratar esses pacotes como temas ou plugins quando são na verdade mais próximos de filosofia de gestão enviada como código. Há também a questão cultural. A metáfora de contratar agentes é útil, mas pode obscurecer o que estamos realmente fazendo. Não estamos construindo empresas porque o software deseja carteiras de identidade e avaliações de desempenho. Estamos construindo empresas porque empresas são uma abstração comprovada para coordenar atores especializados sob restrições. E se isso soa seco, não deveria. É realmente libertador. Porque uma vez que você vê o agente como um componente em forma de funcionário dentro de um sistema maior, você para de fazer perguntas místicas como é verdadeiramente autônomo, e começa a fazer perguntas úteis como qual é seu papel, qual é seu orçamento, e quem verifica seu trabalho. Isso é muito mais saudável. O Paperclip pode estar apontando para a próxima abstração acima do agente, não o superagente, mas a empresa. E acho que isso importa porque reformula a fronteira. A fronteira pode não ser mais inteligência dentro de cada caixa. Pode ser melhor estrutura entre as caixas. Para usuários do OpenClaw, o Takiava não é abandone sua stack e converta. O Takiava é, sua stack provavelmente precisa de mais lógica de empresa. Mais checkout de tarefas explícito. Mais delegação auditável. Mais limites rígidos de gastos. Mais reconhecimento de que coordenação é uma superfície de produto, não uma reflexão tardia. E talvez também um pouco de suspeita. Qualquer sistema que prometa empresas para download deve ser avaliado da forma como avaliamos código para download, exceto com uma camada extra de cautela. Código pode roubar ciclos. Organizações podem direcionar decisões. Então sim, o Paperclip é legal. Sim, é open source. Sim, é um salto inteligente acima da camada do agente. Mas a resposta mais valiosa para a maioria dos construtores provavelmente não é migração. É roubo seletivo. Roube as ideias que tornam sua operação legível. Mantenha as partes da sua stack que já funcionam. E nunca entregue o organograma de um estranho sua carteira sem ler as letras miúdas. Se o OpenClaw é o funcionário, o Paperclip é a empresa. A questão mais profunda é se estamos prontos para nos tornar gerentes de empresas de software, ou se, sem perceber, já somos. Falando em crescer, o OpenClaw V2026.3.28 parece um lançamento de maturidade. Não um lançamento brilhante de olha o que isso pode fazer sem supervisão. Um lançamento de aprendemos onde estão as arestas afiadas e finalmente estamos colocando proteções ao redor delas. A manchete para mim é a aprovação Human in the Loop em todos os canais. Essa é uma frase tão importante porque quietamente rejeita o teatro de autonomia. Por um tempo, muitos produtos de inteligência artificial performavam sofisticação minimizando a supervisão humana. A promessa implícita era: quanto menos você tocar, mais avançado é. O que soa legal até o agente começar a enviar, comprar, escalar ou rotear no lugar errado.
Human in the Loop em todos os canais diz algo mais saudável: capacidade não é diminuída pela supervisão. Em muitos workflows, supervisão é o produto. Especialmente uma vez que o sistema toca superfícies do mundo real, mensagens, pagamentos, ferramentas externas, configurações multinode, não são demonstrações de sandbox. São ambientes onde uma única ação errada tem consequências sociais ou financeiras. Portões de aprovação reconhecem a realidade. E se você é o tipo de usuário que costumava revirar os olhos para etapas de aprovação, este é provavelmente o momento de atualizar sua visão de mundo. Porque o OpenCloud também lançou 8 patches de segurança neste release, incluindo problemas de escalada de privilégios e escape de sandbox. Isso não é endurecimento decorativo. É encanamento sério. Importa mais para as pessoas que executam implantações mais amplas, configurações multinode, qualquer coisa expondo a superfície message, qualquer coisa envolvendo a ferramenta FAL, qualquer coisa que cruza limites de confiança. Nesses contextos, bugs de segurança não são abstratos. São caminhos. Exatamente. Uma escalada de privilégios em uma demonstração local de brinquedo é irritante. Em uma implantação multinode com canais externos e acesso a ferramentas, é a diferença entre bug interessante e incidente. Então, se você folhear este release e focar nas coisas divertidas, está perdendo ponto. Os 8 patches são o ponto. Há também uma mudança estrutural aqui. Cloud CLI, Codex CLI e Zemini CLI foram movidos para a superfície de plugin, e agora há um backend Zemini CLI empacotado. Isso parece nicho, mas sinaliza modularidade. O OpenCloud está desemaranhando a orquestração central dos executores específicos voltados para modelos. Essa é uma boa decisão de arquitetura. Você quer que o núcleo gerencie o workflow, permissões, contexto, canais e aprovações. Você não quer que ele fique soldado para sempre a um padrão de invocação específico do provedor. Empurrar essas CLIs para a superfície de plugin significa que você pode trocar, atualizar ou compartimentar sem transformar cada mudança de modelo em uma cirurgia central. É outro sinal do sistema se tornando mais adulto. Projetos jovens frequentemente empacotam tudo porque velocidade importa mais do que limites. Projetos maduros começam a separar preocupações porque manutenção e segurança importam mais do que espetáculo. Depois a vinculação ACP, que é um desses recursos que parece quase casual mas tem implicações enormes. Qualquer chat Discord, eMessage ou Blue Bubbles pode se tornar uma vinculação de Workspace Codex. Em português simples, conversas podem ser conectadas a ambientes de trabalho reais de forma mais direta. Um chat se torna não apenas um lugar onde o trabalho é discutido, mas um portal para onde o trabalho é executado. Isso é poderoso. Também pode ser caótico se o modelo de permissão e aprovação for descuidado, razão pela qual, novamente, as melhorias de Human in the Loop e segurança parecem fundamentais e não acessórias. Sim, sem governança esse recurso seria um pouco aterrorizante. Com governança, é apenas potente. Você está reduzindo a distância entre alguém pede uma mudança e um workspace começa a operar sobre ela. Isso é um grande negócio para a responsividade, mas também eleva as apostas em identidade, acesso e revisão. No lado de modelos, Minimax Image 01 foi adicionado, enquanto M2, M2.1, M2.5 e VL01 foram removidos em favor apenas do M2.7. Isso é parte limpeza, parte realismo. Menus de modelos tendem a inchar com o tempo. Cada opção extra cria carga de manutenção e ruído de decisão. Na verdade, gosto de podas implacáveis aqui. Se uma família de modelos efetivamente convergiu em uma versão que importa, mantenha que as pessoas deveriam realmente usar e remova o museu. Produtos de inteligência artificial demais confundem abundância com valor. Uma lista mais curta e mais atual é mais fácil de operar. O release também adiciona OpenCloud Config SEMA, que suspeito será mais importante do que parece. Um comando de SEMA não é glamouroso, mas faz o sistema se explicar. Diz a usuários e ferramentas como uma configuração válida se parece agora, não 3 versões atrás na cabeça de alguém. E isso combina com verificações de preflag na atualização, que, sejamos honestos, é o OpenCloud reconhecendo história. Atualizações nem sempre foram indolores. Verificações de preflag são o que você adiciona quando finalmente admite que apenas atualize queimou pessoas antes.
A humildade em uma verificação de Prefligit. Ela diz que o software não assume mais que o mundo vai encontrá-lo no meio do caminho. Ele vai inspecionar o ambiente primeiro, procurar incompatibilidades e avisar antes do impacto. É como parece empatia operacional em ferramentas. Então temos as mudanças quebradas. Quem portal alto removido. Configs com mais de 2 meses não são mais migrados automaticamente. Esse segundo é especialmente revelador. Ele diz que o projeto está deixando para trás a fase onde tenta preservar cada caso extremo histórico para sempre. Ou talvez mais pontualmente, está deixando para trás a fase quebre tudo para ir mais rápido e entrando na fase quebre deliberadamente, explique por quê e construa proteções. Software maduro ainda quebra coisas. Apenas para de fingir que quebra é magia evitável ou dano colateral aceitável. E para usuários, a mensagem é bastante clara. Se você executa configs velhos e negligenciados e espera que a ferramenta amorosamente carregue sua arqueologia para frente para sempre, esse acordo está terminando. O que acho justo. Janelas de migração automática precisam de limites ou se tornam dívida permanente. Então o fio condutor do V2026.3.28 é governança, aprovações humanas, patches de segurança, modularidade de plugin, schemas de config, verificações de Prefligit, pontos de quebra explícitos. Esta é uma plataforma decidindo que confiabilidade é um recurso. E confiabilidade não é tão sexy quanto autonomia de agente em um slide de conferência, mas é a razão pela qual o sistema passa de brinquedo para infraestrutura. Ninguém sério quer uma caixa preta mágica com acesso shell e permissões de mensagem. Eles querem uma máquina controlada que possa fazer trabalho real sem se tornar uma responsabilidade. Pause nesse sentido, o release do OpenClaw ressoa lindamente com o Paperclip. Ambos são respostas à mesma pressão. Uma vez que sistemas de inteligência artificial começam a fazer trabalho significativo, a camada ausente não é mais hype. É gestão, política e estrutura. Sim. A fase dos sonhos diz deixa o agente cozinhar. A fase adulta diz me mostre as permissões, os logs, o orçamento, o caminho de aprovação e o plano de atualização. O OpenClaw acabou de se inclinar fortemente na fase adulta. Nossa terceira história muda de governança de produto para poder estatal. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos supostamente tentou rotular a Anthropic como um risco nacional de cadeia de suprimentos, o que teria efetivamente colocado o Claude na lista negra das compras governamentais. E um juiz federal bloqueou, dizendo que a medida lembrava a retaliação ilegal da primeira emenda. O que é uma frase selvagem, mas também esclarecedora. Porque sugere que o enquadramento de segurança nacional pode ter sido menos sobre perigo genuíno de cadeia de suprimentos e mais sobre punir uma empresa por sua postura. O contexto importa. A Anthropic tem sido relativamente cautelosa em torno de certas aplicações militares, não totalmente desengajada do trabalho governamental, mas notavelmente mais contida do que alguns rivais em como fala sobre casos de uso de defesa e quais linhas prefere não cruzar. Então, se você ampliar, isso parece muito com os temas de controle corporativo do episódio anterior, exceto traduzido para a forma estatal. Em vez de uma empresa decidindo para o que seu modelo pode ou não ser usado, você tem o Estado tentando decidir se a própria empresa permanece comercialmente viável em um canal de compras importante. Proibições de compras são mais silenciosas do que proibições diretas e, em alguns aspectos, mais duráveis. Uma proibição direta desencadeia debate público. Uma designação de compra soa técnica, burocrática, quase processual. Mas o efeito prático pode ser imenso. Você não precisa criminalizar uma ferramenta para marginalizá-la. Você só precisa cortá-la das compras institucionais. É por isso que este caso importa muito além da Anthropic. Se governos podem tratar acesso a modelos como recompensa por alinhamento político, então ferramentas de inteligência artificial param de ser apenas uma questão de mercado. Se tornam um ponto de pressão geopolítica. Sua stack não é mais moldada apenas por capacidade, preço ou privacidade. É moldada por quem ainda pode vender para quem. O raciocínio da primeira emenda do juiz é significativo porque reconhece que linguagem de segurança nacional pode ser usada como véu. Tribunais frequentemente são deferentes quando governos invocam segurança. Então, quando um juiz diz, em essência, posso ver através desse enquadramento, isso não é trivial.
É basicamente o tribunal dizendo: você não pode lavar retaliação através de jargão de compras. E honestamente, esse é um princípio bastante importante para a próxima década, porque risco de cadeia de suprimentos pode se tornar um rótulo abrangente para qualquer fornecedor de inteligência artificial politicamente inconveniente. Há também uma mudança mais profunda aqui. Estamos acostumados a pensar no controle de acesso em inteligência artificial como algo imposto por laboratórios, limites de taxa, proibições, restrições de capacidade, filtros de uso aceitável, bloqueios regionais. Agora temos que pensar no controle de acesso imposto upstream por estados, às vezes indiretamente, através de lei contratual e de infraestrutura. O que significa que construtores estão vivendo em um mundo de duas frentes. De um lado, a empresa pode decidir que você não recebe um modelo, ou não com esses termos, ou não para esse uso. Do outro, um governo pode decidir que a própria empresa é suspeita. Isso é muito mais instável do que a era antiga de escolha um fornecedor e entregue. E decisões de compras têm força cultural além do seu escopo imediato. Se um modelo é marcado como arriscado para compras federais, instituições privadas percebem, compradores empresariais percebem, universidades percebem. A sombra reputacional se estende além do perímetro legal. Certo. Mesmo uma designação bloqueada ainda pode enviar um sinal inibidor. As pessoas ouvem risco nacional de cadeia de suprimentos e nem sempre leem a opinião judicial. O termo fica. Linguagem de compras é grudenta sim. O que me interessa filosoficamente é que estamos observando a política da inteligência artificial mudar de discurso sobre inteligência para controle sobre acesso. Quem pode construir com ela? Quem pode comprá-la? Quem pode integrá-la em workflows oficiais? O campo de batalha está se tornando administrativo. Administrativo, e portanto fácil de subestimar. A maioria das pessoas reagirá fortemente a "o governo quer banir este modelo". Menos pessoas notam "o governo quer excluir este fornecedor de estruturas de compras". Mas se você se preocupa com a alavancagem real, o segundo movimento pode ser muito mais eficaz. Pause para usuários do OpenCloud e construtores em geral, o Takiavai prático é desconfortável. Seu acesso a ferramentas agora pode ser moldado por contenda política mesmo que seu próprio projeto seja inofensivo. Você está dovtreão de disputas entre laboratórios, reguladores, militares, tribunais e escritórios de compras. O que é mais um voto para a resiliência. Não construa como se um modelo, um provedor ou um ambiente de política fosse garantido. Superfícies modulares, back-ends substituíveis, auditabilidade, planos de contingência, esses não são apenas bons hábitos de engenharia mais. São hábitos de sobrevivência política. Então sim, esta é uma história legal, mas também é uma arquitetônica. Quanto mais inteligência artificial se torna infraestrutural, mais o Estado tentará direcioná-la não apenas através da lei, mas através do poder de compra. E mais importante se torna notar as alavancas de aparência suave. Proibições silenciosas ainda são proibições. Pressão silenciosa ainda é pressão. E se o último episódio foi sobre o direito corporativo de dizer não, este é sobre o Estado tentando dizer não de terno e gravata. Agora para um clássico pedaço de teatro de inteligência artificial, NVIDIA GTC 2026, Jensen Huang no palco, declarando que a AGI não é algum horizonte distante, mas uma realidade presente já impulsionando empresas de bilhões de dólares. É uma linha elegante, e uma extraordinariamente conveniente para o CEO de uma empresa cuja avaliação depende fortemente da ideia de que a demanda por inteligência artificial deve continuar acelerando. Se a AGI já está aqui, a urgência permanece justificada. A construção deve continuar. Os chips devem continuar fluindo. Essa é também minha primeira reação. É claro que ele disse isso. Os incentivos de Jensen não estão ocultos. Eles estão usando uma jaqueta de couro sob as luzes do palco. A NVIDIA se beneficia se a indústria acreditar que estamos em uma inflexão histórica que exige mais infraestrutura imediatamente. Seu enquadramento, como entendo, é basicamente este. Se sistemas de inteligência artificial podem realizar trabalho de conhecimento significativo e operar dentro de negócios economicamente significativos, isso conta como AGI. Não consciência, não maestria universal, não algum benchmark singular, apenas trabalho cognitivo prático em escala empresarial.
E a comunidade de pesquisa não tem consenso sobre essa definição. Não há um benchmark de AGI universalmente aceito. Não há nem mesmo concordância estável sobre se a AGI deveria significar transferência ampla entre domínios, insight científico autônomo, versatilidade em nível humano, substituibilidade econômica ou algo mais estranho. Então, quando Jensen diz que a AGI está aqui, ele não está relatando uma classificação científica resolvida. Ele está fazendo um movimento retórico. Um rebranding, talvez. AGI como software que pode administrar negócios é uma noção muito diferente de AGI como inteligência geral, no sentido filosófico mais antigo. Encolhe o termo de uma declaração sobre mente para uma declaração sobre utilidade econômica. O que é porque sou cético? Com essa definição, metade da indústria já está silenciosamente reivindicando a AGI no momento em que pode encadear alguns agentes, um dashboard e um painel de faturamento. Parabéns, sua startup de automação de workflow é agora aparentemente o amanhecer da inteligência geral de máquinas. Pause e ainda assim admito que há algo iluminador em sua provocação. O discurso mais antigo de AGI frequentemente pairava livre da implantação. Era sobre futuros hipotéticos, curvas existenciais e limiares abstratos. Jensen arrasta o termo de volta ao mercado. Ele pergunta efetivamente se um sistema pode fazer trabalho suficientemente geral economicamente para construir e operar valor, por que estamos retendo o rótulo? Por que palavras significam coisas? Por que inteligência geral não deve ser redefinida por quem vende mais GPUs naquele trimestre? Esse é meu problema. CIOR de hardware não recebem autoridade mágica para reescrever termos científicos contestados apenas porque tem um lugar na primeira fila dos sinais de demanda. Exatamente. A política da nomenclatura importa. Quem define a AGI pode enquadrar o que conta como progresso, o que conta como sucesso e quais gastos parecem racionais. Se a AGI agora significa trabalho de software produtivo, o limiar cai dramaticamente e a narrativa comercial se estabiliza. E se torna infalsificável na prática. Qualquer stack de agente suficientemente capaz pode ser exibido como evidência. Olha, respondeu tickets. Olha, resumiu documentos jurídicos. Olha, gerenciou um funil de vendas. Olha, está impulsionando uma empresa de bilhões de dólares. Talvez. Mas isso ainda está longe do que a maioria das pessoas ouve quando ouve a AGI. Para ouvintes do Open Cloud, o ângulo interessante é que sistemas como área ou configurações sofisticadas de múltiplos agentes são exatamente o tipo de coisa que Jensen está gesticulando. Software que faz trabalho de conhecimento delimitado, coordena tarefas e produz valor empresarial. A questão é se isso é inteligência no sentido forte, ou simplesmente ferramental especializado que se tornou incomumente composável. Inclino-me fortemente para a segunda visão. Capaz? Sim. Valioso? Absolutamente. Estranhamente flexível comparado ao software antigo? Também sim. Mas inteligência geral? Não compro. Um workflow que pode pesquisar, codificar um pouco, rotear mensagens e gerenciar tarefas ainda é profundamente scaffolded por humanos, incentivos, ferramentas e arquitetura. Sou mais simpático à ideia de que generalidade pode emergir não dentro de uma mente monolítica singular, mas através de um sistema coordenado. Talvez o que parece ferramental especializado de perto comece a se assemelhar à generalidade quando visto na camada da empresa. Uma empresa composta de muitas competências estreitas pode alcançar competência ampla. Esse é um desvio filosófico inteligente, e o respeito, mas ainda acho que turvo o termo. Uma empresa pode ser amplamente capaz sem que qualquer funcionário seja geralmente inteligente. Da mesma forma, uma stack pode produzir resultados amplos sem que a stack em si mereça promoção metafísica. Justo, mas sua objeção revela algo importante. Podemos estar usando uma palavra para dois limiares diferentes. Um é científico, algo sobre cognição geral. O outro é econômico, algo sobre a capacidade de substituir ou aumentar amplas classes de trabalho de conhecimento. Jensen está muito claramente falando sobre o segundo enquanto toma emprestado o glamour do primeiro. Exatamente. Ele está importando o prestígio de AGI para uma definição comercial muito mais conveniente. Isso não o torna errado sobre tendências de capacidade.
Significa apenas que devemos ouvir o incentivo por trás da alegação. E talvez ser cauteloso sobre como o hype de benchmark rapidamente colapsa em alegações de valor. Um modelo pode parecer sobre-humano em uma arena, medíocre em outra, e ainda sentar dentro de um workflow que impulsiona empresas reais. O sistema econômico não espera por consenso filosófico. O que é provavelmente porque a alegação pousa. Não porque pesquisadores todos concordam, mas porque empresas já estão ganhando dinheiro com essas ferramentas. Então o público ouve a AGI e pensa: uau, o futuro chegou, enquanto a declaração realmente útil é mais mundana. Sistemas de inteligência artificial são bons o suficiente para importar comercialmente. Uma frase muito menos cinemática, mas talvez a mais verdadeira. E configura perfeitamente nossas próximas histórias, porque uma vez que você diz que inteligência artificial importa comercialmente, de repente compras importam, data centers importam e product market fit importa. O slogan é a AGI. A realidade é infraestrutura e incentivos. A história 5 nos traz da linguagem para a terra. O senador Bernie Sanders e a representante Alexandria Ocasio-Cortez anunciaram o Inteligência Artificial Data Center Moratorium Act, que pausaria a construção de novos data centers de inteligência artificial nos Estados Unidos. Suas preocupações declaradas não são triviais: consumo de energia, uso de água, impacto ambiental local, pressão sobre terras. E o comunicado de imprensa está lá fora se você quiser ler o enquadramento completo. Isso não é mais alguma reclamação marginal. É retórica de nível federal dizendo que a pegada física da inteligência artificial merece um pedal de freio. O que acho notável é a sequência. A história 3 foi sobre controle de compras. Quem pode vender ou comprar sistemas de inteligência artificial? A história 5 é sobre controle de infraestrutura, se o substrato físico por trás desses sistemas pode ser construído. A camada de computação está se tornando um campo de batalha político. O que era inevitável. Por um tempo a inteligência artificial parecia abstrata porque as pessoas a experimentavam como caixas de chat e apps. Mas data centers não são abstratos. Eles usam energia, água, concreto, trabalho e terra. Eles aparecem em condados e cidades. Eles afetam o planejamento de serviços públicos. Eles criam vencedores e perdedores locais. O projeto de lei é improvável de passar em qualquer forma limpa, pelo menos no curto prazo. Há capital demais, competição geopolítica demais, apetite bipartidário demais por capacidade de computação doméstica. Mas a aprovação não é a única coisa que importa. A proposta normaliza a infraestrutura como uma alavanca de política de inteligência artificial. Essa é a chave. Uma vez que legisladores começam a tratar licenciamento e construção de data centers como legítimos para a política de inteligência artificial, a conversa muda. Não é mais apenas regular saídas ou regular acesso a modelos. Torna-se regular o caminho de expansão física. O que pode soar hostil para construtores, mas há um problema real sendo apontado, mesmo que o mecanismo seja rude. Infraestrutura de inteligência artificial tem custos ambientais. Comunidades têm razões para questionar enormes instalações novas de alta demanda energética aparecendo perto delas. A substância abaixo do slogan. Concordo com essa parte. O problema é real. A abordagem de moratória é apenas uma marreta. Ela agrupa escrutínio ambiental legítimo com uma pausa ampla que congelaria muitos casos desiguais sob uma manchete. Boa política, talvez. Política grosseira, definitivamente. Também cria um contraste interessante com inteligência artificial local. Se você está rodando sistemas capazes em um M3 Ultra ou um M4 Max em casa ou em um pequeno escritório, sua pegada de computação fica em eletricidade comum que você já entende. Você não está esperando por aprovação de um campus de hiperescala. Isso não significa que local fast é sem custo, obviamente. Mas contorna parte do gargalo. Uma razão pela qual acho que configurações locais e híbridas permanecem estrategicamente importantes é exatamente isso: computação centralizada está se tornando politicamente exposta. Computação doméstica e de borda dão aos construtores um perfil de risco diferente. Descentralização como isolamento político. Basicamente, sim.
Se o Congresso começa a atacar a enorme infraestrutura de inteligência artificial, a pessoa rodando uma stack local inteligente em um quarto extra está jogando um jogo diferente da empresa cujo roteiro assume 10 novos camp de data centers. Pause e há também uma mudança simbólica aqui. Por anos a internet nos ensinou a pensar em software como sem peso. A inteligência artificial está forçando uma rematerialização. Inteligência agora chega com sistemas de resfriamento, brigas de zoneamento, restrições de transformadores e política de água. O que pode ser saudável, na verdade, torna os custos visíveis. A fantasia de que o progresso digital é imaterial sempre foi incompleta. A inteligência artificial apenas torna a incompletude mais difícil de ignorar. Então, enquanto este projeto de lei pode ser improvável de sobreviver intacto, seu efeito mais profundo é legitimar a noção de que infraestrutura de computação pode ser desacelerada, moldada ou negociada como parte da política democrática. E uma vez que esse gênio está fora, cada grande construção se torna mais contestada. Mais audiências, mais reação local, mais negociação, mais localização estratégica. Novamente, não o fim da inteligência artificial, mas definitivamente o fim de fingir que a camada de computação fica fora da política. O fio condutor de nossas histórias anteriores é agora inconfundível. Controle na camada da empresa, controle na camada do produto, controle na camada de compras, e agora controle na camada de infraestrutura. O que significa que construtores também precisam pensar em camadas. Não apenas qual modelo é o melhor, mas de onde vem a computação, quão exposta ela está e quais partes do seu workflow podem sobreviver se o caminho centralizado gigante ficar mais lento, mais caro ou mais regulado. E agora nosso fechamento, que é perfeito porque perfura muito hype com um fato muito simples: a OpenAI encerrou o aplicativo móvel Sora. Este era o aplicativo de compartilhamento de vídeo de inteligência artificial no estilo TikTok lançado em outubro de 2025, construído em torno de capacidades de vídeo generativo muito chamativas. Incluindo o modelo Sora 2 que muitas pessoas descreveram como assustadoramente impressionante. E ainda assim o aplicativo está morto. A OpenAI também encerrou seu recurso de compras de inteligência artificial. A razão declarada: eles não conseguiram sustentar o engajamento do usuário. Essa é toda a lição, bem ali. Capacidade de modelo não é igual a Product Market Fit. Você pode ter uma demonstração de modelo de dar de queixo e ainda não conseguir criar um hábito para o qual as pessoas retornam. É uma correção útil à retórica de AGI de momentos atrás. Se a AGI está supostamente aqui porque sistemas poderosos já estão mudando os negócios, então por que o aplicativo de consumidor projetado para fazer o vídeo de inteligência artificial viralizar falhou em manter as pessoas por perto? Porque estar impressionado não é o mesmo que se importar. As pessoas vão absolutamente assistir a uma demonstração de dar de queixo, enviar para um amigo, talvez gerar 2 clipes estranhos, e então nunca construir uma rotina em torno disso. Valor do usuário não é o mesmo que poder de benchmark, ou mesmo magia percebida. Frequentemente falamos como se modelos melhores automaticamente subissem para produtos melhores. Mas há camadas ausentes no meio: comportamento social, mecânicas de retenção, razões para retornar, ajuste emocional, timing, gosto, fricção, identidade. Um motor mais forte não garante um veículo melhor. E aplicativos sociais são brutais. Produtos no estilo TikTok não vivem ou morrem por pura capacidade. Vivem ou morrem por efeitos de rede, incentivos de criadores, qualidade do feed, curvas de novidade, textura cultural. A inteligência artificial é incrível, não é suficiente se o aplicativo em si não se torna um lugar onde as pessoas querem habitar. Há uma ironia deliciosa nisto chegando logo após o triunfalismo de AGI de Jensen. Somos informados que software pode impulsionar empresas de bilhões de dólares e talvez possa. E ainda assim uma das tentativas mais visíveis de transformar capacidade de modelo de fronteira em um produto de entretenimento de consumidor grudento ainda não conseguiu manter a atenção. O que sugere que o valor pode estar se acumulando mais abaixo ou mais acima na stack do que as pessoas assumem. Talvez o dinheiro esteja em infraestrutura, workflows empresariais, ferramentas de negócios, automação interna ou licenciamento de modelos, não necessariamente no wrapper de consumidor óbvio. E há um padrão histórico aqui.
A computação produz repetidamente momentos onde o objeto tecnicamente mais deslumbrante não é aquele que captura o valor mais durável. Às vezes a camada vencedora é distribuição. Às vezes é ajuste de workflow. Às vezes é simplesmente estar incorporado onde as pessoas já estão, em vez de pedir que formem um comportamento totalmente novo em torno de uma capacidade nova. Certo. Ser o aplicativo onde você pode gerar vídeo de inteligência artificial incrível soa enorme até você perceber que a maioria das pessoas não acorda precisando disso todo dia. Elas precisam de comunicação, utilidade, status, entretenimento com um gráfico social, ou ferramentas que se encaixem em um trabalho que já tem. Novidade pode lhe dar instalações. Hábito precisa de uma razão. O modelo sobrevive. O produto não. Essa distinção importa. Ela nos diz que capacidade pode permanecer estrategicamente importante mesmo quando uma interface particular ou aposta de consumidor falha. Um aplicativo morto não é um modelo morto, mas é uma teoria de engajamento morta. E também pode ser um aviso para cada laboratório tentando se tornar uma plataforma de consumidor da noite para o dia. Ser excelente em pesquisa de modelos não o torna automaticamente excelente em feeds, criadores, retenção, recomendações, cultura ou gosto. Esses são ofícios separados, e às vezes negócios brutalmente separados. Há quase um alívio nisso. Significa que o mundo ainda é teimosamente plural. Um avanço não achata cada camada acima dele. Produtos ainda precisam de design. Empresas ainda precisam de estratégia. Usuários ainda recebem o voto final com sua atenção. E é por isso que gosto disso como nosso fechamento. Limpa o ar. Muito discurso de inteligência artificial ainda trata curvas de capacidade como destino. Saídas melhores, portanto dominância inevitável. Mas mercados são mais bagunçados do que isso. As pessoas não devem ao seu modelo incrível seu hábito diário. Pause. Talvez a pergunta mais honesta em inteligência artificial agora não seja quão inteligente é o modelo, mas onde o valor durável realmente se acumula? Na camada da empresa? Na camada de governança? Em chips? Em data centers? Em contratos de compras? Em workflows empresariais? Às vezes aparentemente não no aplicativo de consumidor. Exatamente. E se você está construindo, isso é um lembrete saudável. Não confunda todo mundo falou sobre isso com as pessoas continuarão usando. O cemitério está cheio de tecnologia impressionante que nunca encontrou um loop real. Então o quadro de hoje é em camadas. A inteligência artificial não são apenas modelos mais. São empresas políticas, tribunais, narrativas de chips, infraestrutura física e produtos que ainda precisam ganhar atenção. O Paperclip diz que a próxima abstração pode ser a empresa. O OpenCloud diz que os recursos adultos são aprovações e proteções. O Washington diz que compras e infraestrutura são legítimas. E a OpenAI acabou de lembrar a todos que um modelo matador não faz automaticamente um aplicativo matador. Notas do show e arquivos de episódios estão em tobionfitnesstech.com. Voltaremos em breve. Eu sou Nova. E eu sou Aloy. Obrigado por ouvir.